Evaldo Raia. Pertence ao Centro Espírita Casa do Caminho Chico Xavier, que fica localizado na freguesia, e vai nos trazer o tema Moisés e o Cristo, do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, Evaldo, fique à vontade. Muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite. Você tem até 8h15 para expor. 8h15 não, perdão. 9h15. 4 minutos. 2 minutos. 4 minutos dá para falar meu nome. 9h15. Que a paz de Jesus seja em nossos corações e a oportunidade sempre renovada de ouvir os ensinamentos de Jesus seja perene em nossos corações. Porque Jesus nos propõe uma renovação diária e nós ainda não estamos em condições de fazer uma renovação plena das nossas condutas, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Nós, como fala Joana de Ângeles, ainda somos seres em construção. Nós estamos construindo no nosso arcabouço íntimo, não no corpo perecível, mas na nossa alma, no nosso ser imortal, nós estamos construindo aquilo que Jesus almeja que nós alcancemos. Tem uma música no movimento espírita que diz que um dia nós teremos anjos. E realmente não é utopia, é destinação. Kardec pergunta aos benfeitores espirituais se o homem é regido por um determinismo, por um destino. E eles dizem para a gente, se eu não me engano, é a questão 851. Mas aí é só ler, são 1019 perguntas, né? Mais 238 contra-pergunta, que vocês vão achar essa. Coisa boba. Mas Kardec pergunta se nós somos regidos por um determinismo, por um destino. E os benfeitores da humanidade dizem que sim. Dizem que sim. Em relação à vida material, e o nosso determinismo é morrer uma vez que nascemos. Não conheço ninguém que ficou para semente. Minha avó bem que tentou, mas com 98 ela teve que ir, não teve jeito, né? Então, nós iremos desencarnar, sim, sem sombra de dúvida. Em relação à vida espiritual ou à vida moral, dizem os benfeitores que o nosso destino é ser feliz. E o homem só é feliz quando pratica a lei de Deus na sua integralidade. Dela se afastando é infeliz e na sua infelicidade pratica o mal. Então, a ação indevida que nós realizamos, encarnados ou desencarnados, está associada invariavelmente à nossa infelicidade. Quanto mais infeliz eu me sinto, maior probabilidade de eu realizar uma atitude indevida, em primeiro plano, para comigo, e depois para o grupo social que eu estou inserido. Então, a proposta do Evangelho é de que nós sejamos felizes, sabe, João? Não é uma proposta utópica de que nós iremos ser felizes aqui no corpo, no plano material, porque não dá. Já Moisés nos fala em Deuteronômio, em Eclesiastes, que a felicidade não é deste mundo. Por quê? Porque a felicidade é da forma que nós idealizamos. Queremos ser felizes com saúde, dinheiro no banco, viajando para tudo quanto é lugar do planeta e que nossos familiares não tenham qualquer dificuldade orgânica, emocional ou mesmo espiritual, o que num plano de prova e expiação é realmente impossível. E muitas das vezes, nós espíritas, estudantes da doutrina espírita, achamos que estamos no plano de prova e expiação, mas estou passando por cada pedaço que não estava escrito no gibi. Isso não era para eu passar. Alguém errou o planejamento, como se fosse o planejamento idealizado pelo mesmo pensamento ainda equivocado que eu tenho. Somos espíritos regidos por uma lei de justiça, amor e misericórdia. Só que nós não compreendemos assim pelas inúmeras dificuldades que nós enfrentamos. Quando o senhor Allan Kardec foi proposto a ele pelo Espírito de Verdade que ele saísse de Paris, se dirigisse para as regiões litorâneas da França, em função da sua necessidade, da sua condição física, e o Espírito de Verdade disse para ele, em lá chegando na região litorânea, lhe será dada uma nova tarefa. E ele não queria ir, pelos diversos compromissos que ele tinha em Paris, com a Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, ele não queria se ausentar de Paris. Mas aí o Espírito de Verdade falou para ele que ele tinha uma tarefa a cumprir.
ele não se ausentando, ele desencarnaria antes da data prevista e não teria concluído a tarefa que se destinava à sua presente existência. Então, diante desse fato, ele avisa a Amélie Gabrielle Baudet, sua esposa, Dulce Gabi, que havia necessidade dessa reclusão dele e ela ficaria em Paris, tomando conta das necessidades, e ele passou 6 meses na região litorânea. E quando lá chegou, foi iniciada uma percepção dele de falar acerca do Evangelho de Jesus. E aí, no início do Livro dos Espíritos, na introdução, ele nos alerta que temos 5 aspectos de avaliação do Evangelho de Jesus, conforme está na Bíblia, conforme estão as informações dos evangelistas. E temos o aspecto histórico, que se Jesus nasceu em tal dia, em tal ano, em tal lugar, dessa ou daquela forma, o aspecto social daquele momento, com o povo judeu sob o guante férreo dos romanos, o aspecto também da interpretação das palavras de Jesus, que deu margem aos dogmas que muitas religiões cristãs têm como sendo de verdade absoluta, e o aspecto moral das palavras de Jesus. E ele iria se ater, como está na introdução do Evangelho, ao aspecto moral. E nesse sentimento do aspecto moral, ele diz que a doutrina espírita não se coaduna com o pensamento religioso vigente no nosso planeta. Então, por isso que quando nós falamos que a doutrina dos espíritos é uma doutrina de tríplice aspecto, é a ciência, a filosofia, e a gente não é errado, é não devido, sabe, João? Quando nós falamos que é ciência, filosofia e religião. Não é religião num aspecto que nós compreendemos as religiões que existem aqui no nosso planeta, religiões com um sacerdócio organizado, com dogmas estabelecidos. Não somos uma religião. Nós temos o aspecto moral dos ensinos do Cristo. Aí sim, aí temos esse tríplice aspecto, ciência, filosofia e moral cristã. Qual é a moral cristã? Podemos divergir de vários pontos que são colocados por nossos irmãos da Igreja Católica, nossos irmãos das igrejas protestantes, mas não podemos divergir jamais do aspecto de amai os vossos inimigos. Perdoai aqueles que vos ofendem, que vos magoam. Se teu irmão te obriga a caminhar 1000 passos, caminha 2000 por conta dele. Esses conceitos da moral cristã que nos tira o direito da reação, da imposição da ideia, é baseado naquela moral que o Cristo nos trouxe. Aí, o senhor Allan Kardec começa a explicitar o pensamento da moral cristã para a doutrina espírita através do Evangelho segundo o Espiritismo e, como nos foi proposto, né, o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. E no seu capítulo 1, o senhor Allan Kardec coloca a afirmação categórica de Jesus de que não vim destruir a lei. Nós sabemos que diversas correntes filosóficas e religiosas do nosso planeta tentam impor-se sobre as outras na condição de que eu estou mais certo do que você. Você não sabe o que eu sei, você não faz o que eu faço. Logo, eu sou melhor do que você. A doutrina dos espíritos tira esse direito de nós, uma vez que nos coloca em igualdade de condições com todas as demais correntes filosóficas, uma vez que nós arbitramos o direito de estar certo. Não, eu estou certo e o nosso irmão X e Y estão errados. Não faz parte do conceito da doutrina do Cristo, moral do Cristo, asseverar a desavença. Porque o mestre fala, não ponha demanda para o seu irmão por nada. Jesus nos propõe, se alguém lhe bate na face direita, olha a dificuldade que Jesus propõe, ofereça à esquerda. Quando é que a gente vai entender essas palavras de Jesus, aplicar essas palavras de Jesus no nosso dia a dia? Que às vezes um filho dá uma má resposta, a gente dá 2,
né? Ou às vezes a esposa fala de um jeito que eu não gosto e não admito que fale assim comigo, mas aí a esposa fala, e você fala assim comigo também, eu não admito. Se a gente não consegue ter essa convivência harmoniosa dentro do grupo familiar, imagina na sociedade que nós estamos inseridos. Eu lembro que um cantor muito conhecido da música popular brasileira, Fábio Júnior, uma vez o repórter perguntou a ele que ele tem sempre aquela cara de bom moço, está sempre alegre nas entrevistas que ele dá, e o repórter perguntou assim, ô Fábio, você é sempre assim, sempre de boa, né? Boa pessoa? Ele falou assim, não fui sempre assim, não. Eu passei a seguir uma orientação de Chico Xavier, que ele falou que nós temos que nos habituar a levar desaforo para casa. E quando Chico falou isso para mim, doeu, porque eu não levava desaforo para casa. Lembra aquela história da gente, bateu, levou, né? Ou então que nossos pais falavam para a gente, se chegar em casa chorando porque apanhou, apanha de novo, né? Aí nos impulsionava a um revide de uma agressão. E a proposta do Evangelho é o oposto. Não ponha demanda do seu irmão por nada. Se o irmão coloca para você uma coisa que você não concorda, ou lhe obriga a uma ação que você sabe ser perniciosa para você, você não vá para o enfrentamento. Proponha a ele que aquele assunto seja discutido em outro momento para que ele possa analisar a arbitrariedade que ele está cometendo, mas não ir para o confronto, não ir para o choque. Nessa busca incessante de não ir para o choque, a página que o João trouxe para nós de iniciação, de preparação, mostra a nossa fragilidade na hora da nossa postura. Porque qual é a grande proposta da doutrina dos espíritos em relação à moral cristã? Está aqui nesse capítulo 1, quando Jesus nos propõe: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O que Jesus está nos propondo? A desenvolver um sentimento de amor por nós, distanciado do egocentrismo, distanciado daquele tão famigerado amor próprio que a gente tenta implantar, porque aí eu tenho o direito de falar para você o que eu bem entendo, porque eu tenho que me amar. Não, o amor está estabelecido. Você falou, João, no capítulo 1 da carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no versículo 18, não foi? É. No capítulo 1, no versículo 1, Paulo nos traz a excelência do amor. Que o amor não se ensoberbece, ele não se ufana, ele não exige. Então, a proposta do Cristo de amar o próximo como a mim mesmo é esse sentimento de amor, do amor cordial que o Mestre nos propõe. O suficiente para entender até a negativa de Pedro, o desencaminhamento de Judas, a negação não verbalizada dos outros discípulos que, diante da prisão do Mestre, saíram correndo, fugindo, com exceção de Pedro e João, que ficaram ao seu lado. Judas, desarvorado por não ter entendido a mensagem do Mestre, se permite levar ao suicídio no extremo do seu desespero. Jesus tudo isso compreendeu. Jesus compreendeu a negação de Pedro, quando diante da turba que estava no pátio lá de Caifás, aponta ele, mas também tu estavas com o Mestre. Tu também é contado como um deles. Eu vi você com ele, com Jesus. E Pedro negando, não sou eu, está enganada, mulher, fala demais, não sabes o que diz, não sou eu. E o galo canta como o galo canta para todos nós nos momentos que nós falimos na proposta da nossa auto-evangelização. Porque é muito fácil querer evangelizar o outro. Eu aplicar o evangelho na forma que a doutrina me oferece para que o outro faça aquilo que eu estou falando. E é muito comum ainda exercermos aquela afirmação que alguns de nós, na infância, ouvimos várias vezes: faz o que eu mando, esquece o que você sabe. Faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. E o Evangelho, a proposta do Evangelho é que nós sejamos expoentes da ação no bem, e não daquele que fala no bem. A grande diferença para nós ainda na aplicação do Evangelho está na correlação entre fazer o bem
e ser bom. Fazer o bem é circunstancial. Eu faço bem aos meus filhos, aos meus netos, aos meus irmãos, com muita alegria. Mas ainda não faço bem para aquele que, no meu ângulo de visão, não merece. E o que nos fala Jesus? Que Deus faz com que a chuva caia sobre o bom e o mal, e o sol brilhe sobre o justo e o injusto, já nos demonstrando a própria natureza que não há separação segundo a nossa ótica. Então, a proposta de fazer o bem, ela é justa, é o caminho que devemos trilhar. Mas o mais importante é sermos bons. Por quê? Porque o bom é um sentimento incondicional. Se você já tem no seu íntimo, brotando esse desejo de ser bom, você não vai escolher a quem fazer o bem. Porque é o próprio mestre que nos orienta, fazer o bem sem olhar a quem. Está com a direita sem que a esquerda o saiba. Nessa proposta de Jesus, ele nos traz no início, aqui Kardec nos traz no início do Evangelho, a afirmação do mestre de que não veio destruir a lei. Ele fala assim, está lá no capítulo de Mateus, capítulo 5, o capítulo 5 de Mateus, quando vocês tiverem oportunidade, porque eu sei que todo espírita lê a Bíblia, sabe? Tanto o Velho Testamento como o Novo Testamento, né? A gente já tem o hábito disso. Então, a gente sabe o que tem lá dentro do Evangelho, né? Ou da Boa Nova, ou do Novo Testamento. Porque quando fala em Atos dos Apóstolos, a gente sabe o que significa. E quem escreveu o Atos dos Apóstolos, todos nós sabemos que foi Lucas que escreveu o Atos dos Apóstolos, né? Sabemos que temos cartas de Paulo, cartas apostólicas, né? Pedro, João, Tiago, tudo isso a gente sabe. Não é novidade para a gente. Mas eu chamo a atenção para o capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus, que é o capítulo onde Pedro traz toda a temática moral da doutrina do Cristo através do Sermão da Montanha. Está no capítulo 5, como também essa afirmação que o mestre fala. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Por que Jesus está falando isso? Qual a lei que Jesus está estabelecendo como sendo necessário o seu cumprimento? É os 10 mandamentos, não é? Os 10 mandamentos? Não só. Não só. Tem uma parte do Evangelho que um fariseu que convidou Jesus para ir à casa dele jantar, e o fariseu fala assim, por que seus discípulos não lavam as mãos antes da refeição, o que contraria a tradição? Aí Jesus falou assim, e por que você segue a tradição e esquece o que está escrito na lei? Porque na lei está escrito, honra teu pai e tua mãe. E você diz que toda palavra ultrajante que eu falo a meu pai ou a minha mãe, eu rendo homenagem a eles com a oferenda que eu faço no templo. Jesus fala que isso não faz parte da lei. Ou seja, como a gente, né, está saindo de casa, brigou com a esposa, com o marido, com o filho, com o irmão, com o pai, com a mãe, aí chega aqui na porta, ali no portão. Mentor Humberto de Souza, cheguei no céu. Só se for no céu da boca da minhoca. Porque o céu é uma construção íntima, interna, e se eu não consigo vivenciar esse sentimento de beatitude, de céu dentro da minha casa, não vai ser na casa espírita que eu vou conseguir, porque eu vou... Aí a espiritualidade, sempre tem 2 irmãos que ficam no portão nos aguardando, e eu sempre falo isso para aumentar a responsabilidade, tá bom? Sempre falo isso. Ali ficam 2 irmãos, sabe, Jair? Ali no portão. Décio, se prepara. 2 irmãos com um aparelho chamado psicoscópio. E esse aparelho, ele faz como se fosse uma leitura espiritual da nossa conduta moral. Está lá no portão. Então, o que faz isso? Quando ele acaba de escanear a gente, já chega aqui na mesa para o mentor que vai dirigir a reunião nesse dia de hoje, e ele fala assim, lá vem Evaldo de novo com as dificuldades dele. Olha lá. Saiu buzinando para todo mundo que estava na rua, impaciente no trânsito, brigou com um rapaz da portaria porque demorou a abrir o portão. Tudo isso já vem anotado. Então, vai adiantar eu chegar aqui com cara de anjo, sorrindo para todo mundo? Pai do Senhor, vai adiantar? Não, porque a minha realidade espiritualmente está exposta. Mas está exposta por quê? Porque o nosso benfeitor Humberto de Campos fala assim, não importa
como ele vem. O importante é ele vir. O João falou em uma verdade. A espiritualidade, usar um termo bem próximo de Kardec, a espiritualidade se regozija pela nossa vinda à casa espírita. Porque nós poderíamos estar em qualquer lugar, como já estivemos em épocas anteriores, nessa existência mesmo, né? Jogando conversa fora num barzinho, tomando uma cerveja ou uma bebida mais forte, falando mal da vida do vizinho que não conseguiu trabalhar ainda. Então, a gente hoje propomos-nos a estar dentro da casa de Jesus na proposta de ouvir o Evangelho do Mestre. Então, a espiritualidade fala o quê? Apesar das dificuldades do Evaldo durante o dia todo, ele quis vir. E é esse ponto que Jesus coloca que ele não veio destruir a lei, porque o objetivo de Jesus é que nós possamos ir ao encontro do Pai. E no encontro do Pai, Paulo fala na carta aos Hebreus que mesmo com os joelhos desconjuntados, ande na direção do bem. Não espera que nós estejamos com a saúde organizada, a cabeça da gente dentro dos projetos de espiritualidade superior, porque ainda não, eu particularmente não consigo. Vocês eu tenho certeza que conseguem. Nós ainda temos eu ainda tenho muita dificuldade de estabelecer dentro de mim a prática da lei que Jesus representa e que ele não veio destruir, que é a lei de amor. É a lei que ele vem nos trazendo do Pai, quando ele nos fala: amai-vos uns aos outros na mesma medida que eu vos amo. Complicou a nossa vida, né? Falávamos antes. Por que complicou? Porque o parâmetro é Jesus. É você estar na cruz da língua do outro e você pedir a Deus que perdoe a língua dele, porque ele não sabe o que faz, como Jesus fez conosco. Na lembrança, né, da Sexta-feira da Paixão, que nossos irmãos católicos representam com muita ênfase, e o Evangelho nos propõe uma reflexão muito grande nesse dia, não é? Que Jesus, a essa hora, já tinha expirado na cruz, né? Ele expirou na cruz por volta, segundo os historiadores, por volta de 17 horas. Por quê? Porque às 18 horas já era sábado. Sábado já era Páscoa. Já era a comemoração da Páscoa. Então, eles não podiam manter Jesus na cruz depois das 18 horas. E o mestre, para evitar qualquer ação mais intempestiva nossa, ele expira na cruz na Sexta-feira da Paixão. E nós ainda não compreendemos a doação de amor do Cristo naquele ato. Nós não compreendemos. É por isso que ele fala que ele não veio destruir a lei. Por quê? Porque estava escrito pelos profetas, ao longo da história do povo hebreu, tudo aquilo que ele estava passando, não tinha novidade nenhuma. Mesmo aquela comemoração do chamado Domingo de Ramos, né? Quando Jesus entra em Jerusalém, montado no filho da jumenta, né? E os homens colocam ramos e a capa. O nosso prefeitor Humberto de Campos conta numa história que o burrinho ia todo engalanado, né? Peitinho para cima, rindo, feliz da vida, que achando que aquela festa era para ele. Aí o anjo fala assim: não é para tu não, é para ele que está montado em cima de tu. Tá bom. E nós ainda achamos que toda a festa que a espiritualidade faz é para nós. Não é. Não são. São para muitas das vezes, aqueles espíritos que nos acompanham pelos nossos pensamentos negativos, nossos pensamentos inferiores. Quando eu chegar em casa, minha esposa vai ver. É brincadeira, amor, que ela pode estar assistindo, né? Vai ver nada, não. É brincadeira, é exemplo. Né? Mas quando chegar em casa, vou falar poucas e boas para ela, ou para ele, ou para o filho, ou para o pai, ou para a mãe. A gente, às vezes, pensa isso dentro da casa espírita. E os benfeitores espirituais falam assim: gente, vamos ajudar, para que ele chegue em casa e não faça tudo que ele está entabulando. Então, a proposta do mestre de não vir destruir a lei é porque a lei que Jesus está se referindo é a lei do a cada um segundo as suas obras. É o mestre que nos propõe essa reflexão de que eu sou responsável por tudo que eu passo aqui no plano material ou no plano espiritual mediante a minha conduta. Eu não posso acusar ninguém. Eu gosto muito de uma afirmação do nosso benfeitor Bezerra de Menezes, quando ele fala
um ditado popular que diz que diga-me com quem andas que eu direi quem tu és. É um ditado antigo, a gente conhece muito bem. O Dr. Bezerra falou que era necessário fazer uma nova adequação desse ditado. E ele nos fala, diga-me o que pensas que eu direi com quem tu andas. Quando eu vi isso a primeira vez, Jair, eu tremi na base, porque eu agora tenho que tomar conta dos meus pensamentos, porque eu não desejo mais companhias que me levem para a prática do mal, para a prática do erro. E só quem é responsável por isso? Eu. Porque se o doutor Bezerra fala que diga-me o que pensas que eu direi com quem tu andas, eu lembro que Paulo de Tarso nos fala que nós somos acompanhados por uma nuvem de testemunha. Mas só que Paulo não fala qual é a categoria dessa nuvem. Ela pode ser branquinha, cheia de pontinhos luminosos, que são os benfeitores que nos acompanham. Mas também, dependendo do meu pensamento, pode ser aquela nuvem da família Adams. Lembra do desenho da família Adams? Em cima do carro, aquela nuvem preta, raios e trovões. Por quê? Porque vai estar associada invariavelmente ao que eu penso durante o dia. Então, a partir desse momento que eu divido com vocês essa responsabilidade da orientação de Dr. Bezerra, todas as vezes que o meu pensamento, e são várias vezes por dia, descamba para o pensamento negativo, eu tenho a responsabilidade de reconduzir o meu equilíbrio para o pensamento do bom. Pensamento bom. Por quê? Porque se eu mantiver o meu pensamento negativo, estarei associando irmãos ao meu pensamento e adivinha de quem vai ser a responsabilidade de todos os atos indevidos desses irmãos? Minha. Porque a cada um segundo os seus feitos, como diz a lei. Então, a proposta do mestre de dizer que ele não veio derrogar a lei, nós nos prendemos unicamente à lei que o Moisés recebeu lá no Monte Sinai durante o êxodo, durante a fuga, a saída do Egito, que nós convencionamos de chamar os 10 mandamentos. Eu vou ler aqui, posso ler, João? Eu vou ler aqui, mas é só para poder... todo mundo já sabe de cor, eu não tenho dúvida nenhuma quanto a isso. Aqui tem espíritos aqui que não conhecem, que vêm de outra linha de raciocínio, então não conhecem os 10 mandamentos. E aí, Moisés recebeu assim para nós, lá no Sinai. Primeiro mandamento. Eu sou o Senhor vosso Deus que vos tirei do Egito. Eu não vou comentar, tá? Porque senão a gente vai ter que ficar aqui toda sexta-feira durante uns 10 anos para poder falar dos 10 mandamentos, porque são ricos de informações. Vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Que são deuses estrangeiros? Tudo aquilo que o Evangelho não nos propõe como sendo digno de guardar no nosso coração. Entre eles, orgulho, egoísmo, vaidade, prepotência, dinheiro, posse material, tudo isso são deuses estrangeiros. Não fareis imagem esculpida nem figura alguma do que está em cima do céu, nem embaixo na terra, nem do que quer que esteja nas águas sobre a terra. Não os adorareis e não lhes prestareis culto soberano. Porque eu, o Senhor vosso Deus, sou Deus zeloso. Ele cuida, ele atende à necessidade. Que puna a iniquidade dos pais nos filhos, na terceira e na quarta geração. Olha a reencarnação. Daqueles que... da quarta geração, daqueles que me aborrecem. E o uso de misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam meus mandamentos. Segundo mandamento, não pronunciareis em vão o nome de Deus. E é um tal de, ai meu Deus para cá, ai meu Deus para lá, Deus me livre, Deus te pague, né? A gente usa como vício de linguagem determinados termos. 3, lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Por quê? É que temos que tirar um dia da nossa semana para o descanso material, mas não para o ostracismo espiritual. Não é para a gente ficar deitado na rede, balançando, porque eu tenho direito a descansar. Não, a atividade da caridade ela tem que ser feita todos os dias, inclusive no dia de sábado. Honrai vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor
vosso Deus vos dará. Novamente falando de reencarnação, porque se nós honrarmos nosso pai e nossa mãe, nós teremos em outra oportunidade a porta aberta do útero materno para retornarmos. E nós só conseguiremos reencarnar através de um útero materno, através da união do espermatozoide com o óvulo. Então, por questão de inteligência, vamos honrar pai e mãe. E honrar pai e mãe é uma situação que está acima do amor, acima da proposta do amor. Inclui nessa proposta de honrar pai e mãe o respeito imorredouro ao pai e à mãe. Numa mensagem, o benfeitor fala para nós que mesmo que por alguns segundos dois seres se uniram para promover a possibilidade da sua reencarnação, é o suficiente para você ter um sentimento de gratidão impagável a esses dois espíritos. Então, temos que ter cuidado. Quinto mandamento, conheceis, não mateis, muito abrangente essa afirmação, não cometais adultério. Adultério não está associado apenas pela prática indevida do sexo fora do relacionamento. Adultério é tudo aquilo que você muda. Quando chega alguém aqui que não tem conhecimento nenhum da doutrina e eu dou uma explicação de acordo com as minhas convicções, não aquilo que a doutrina propõe, eu estou adulterando, eu estou mudando aquele conceito. Então, o senhor Moisés nos chama atenção para isso. Não roubeis, não presteis testemunho falso contra o vosso irmão. Ou seja, aquela fofoca, né? Sabe? Eu acho que, disseram que, você está contrariando um dos mandamentos da lei de Deus. Não desejais a mulher do vosso próximo. Aí, sim, está inserida a questão do desejo sexual sobre aquele, fala mulher, mas é associado para o homem e para a mulher. Não é só uma questão em direção à mulher, não, mas da mulher para o homem também. Não cobiceis a casa do vosso próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu asno, nem qualquer das coisas que lhe pertencem. Ou seja, não existe inveja branca. Tá? Não é inveja branca, né? Não, inveja é inveja. É cobiça, não tem mais ou menos cobiça. Eu queria, sabe, gente, ter um carro igual aquele ali. Não, isso aí é inveja, é cobiça. E contraria. Por quê? Porque você deixa de analisar as suas possibilidades e começa a querer tirar do outro o direito do que ele adquiriu. Então, está errado. Então, esse sentimento que o senhor Moisés vem nos trazer é muito abrangente. E você sabe o que aconteceu, João? Eu e tu, quando Moisés estava lá no Monte do Sinai recebendo os 10 mandamentos, sabe o que nós fizemos? Um bezerro de ouro, porque Moisés estava demorando muito lá em cima. E aí nós juntamos o ouro de todo o povo que estava lá embaixo, a gente foi e fez um bezerro de ouro. Para quê? Para adorar o bezerro de ouro, em detrimento da adoração, do amor, do respeito, do desejo sincero de seguir a Deus. Ainda hoje, nós trocamos em muitos momentos a lei de Deus pelo bezerro de ouro. Aquelas convicções que eu já tenho plantada, não brotada no meu coração, de que o Evangelho de Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele fala, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ainda que a gente tenha já esse conhecimento, ainda elegemos, muitas das vezes, alguns bezerros de ouro que desviam nossa percepção. Eu quando mais novo, eu vou contar uma... Não é, quando a gente fala da gente mesmo, não é fofoca, é história, né? Mas eu, quando era mais novo, reunião, sexta-feira, quando era o último capítulo da novela, eu sofria. Eu queria assistir o último capítulo. Vai repetir no sábado, mas não tinha a mesma graça, né? A gente queria ver lá em primeira mão. Eu sofria porque tinha o último capítulo da novela, sabe? Jogo de futebol, né? Aí, uma vez, final da Copa de 94. João, você não lembra, estava na espiritualidade ainda. Final da Copa de 94, Brasil e Itália. Chamei uns amigos da mesma casa espírita que frequentava, né? Vamos fazer lá um churrasquinho lá em casa, que não sei o quê, tinha uma garagem, montamos o esquema todinho, botamos a televisão lá. Quando ia começar o jogo, chegou alguém no portão, vamos, o seu Paulo, que era o presidente da casa, está te chamando lá na União, eu morava perto, eu falei, mas agora?
Não, ele falou que é agora. Não dá para ser Deus. Não, agora. Né? Fui lá, tomei banho, troquei de roupa e fui, né? Chamando, a gente vai fazer o quê, né? Quando eu voltei, o Bádio já tinha perdido o pênalti, a gente tinha sido tetracampeão e só sobrou o quintal para eu lavar e limpar. Porque não tinha mais, nem do churrasco já aí tinha mais sombra, nem carvão tinha mais. Então eu entendi o quê? Que a proposta da doutrina tem que estar à frente dos meus desejos pessoais. Então, eu vou deixar de angariar o desejo de outros deuses, de criar imagens que não vão me auxiliar na minha trajetória para o meu cumprimento dessa existência, a minha proposta de cumprimento dessa existência. Enquanto eu ficar em dúvida se eu quero, está lá no capítulo 16 do Evangelho, né? Se eu quero Deus ou Mamon, se ainda eu fico na dúvida se eu vou em busca das conquistas materiais apenas, nós temos direito de ir atrás das conquistas materiais, que nós estamos na matéria. A gente precisa se cuidar, se alimentar, ter moradia, a gente precisa de tudo isso, mas não só isso. E por isso que eu falo que a espiritualidade fica feliz de nos ver uma sexta-feira dentro da casa espírita em busca de estudar o Evangelho. Para nós, podem ter certeza, na nossa trajetória de espíritos imortais, isso é uma baita novidade para a gente. Quando a espiritualidade fala assim, puxa, rapaz, sabe quem foi lá para a casa lá de Humberto de Campos dar o Evangelho? Quem? Ah, foi o Jair. Jair? Não. Tá brincando? É sério? É sério. Foi, ainda levou 10 com ele. Porque para nós é novidade ao ouvirmos, buscar entender o Evangelho de Jesus. Não pense você que uma vez eu escutei um amigo falar assim, não, eu já devo ser espírita de outras existências. Quem dera. Porque se eu conseguir ser espírita nessa existência, da forma que o senhor Allan Kardec nos propõe, que o verdadeiro espírita é aquele que promove a sua transformação moral e pelo esforço que emprega em domar as más inclinações. É a proposta de Kardec, não é? Não é? Então, se eu conseguir ser espírita nessa, que eu acho que é muito difícil ainda para mim, então eu estou no caminho. Porque eu gosto da afirmação do nosso amigo, o expositor espírita, né, Raul Teixeira, que ele fala que ser espírita não é para quem quer, não. É para quem aguenta. Porque você começa a analisar as propostas da doutrina, são propostas que ainda, para mim, são como um espinho na carne, porque são uma mudança de comportamento. É mudar o meu conceito em relação ao que Jesus chama de que ele não veio destruir a lei. Ele veio simplesmente mostrar para a gente a grande diferença, eu afirmo isso baseado no que a doutrina nos oferece, a grande diferença de Jesus para todos os outros profetas do povo de Israel foi de que tudo o que ele falou, ele fez. Sabe? Quando alguém fala assim para a gente, né? Olha, você tem que mudar, tem que ser mais fraterno, tem que perdoar mais. Ah, é muito difícil. Não é a frase que comumente utilizamos, só fala assim quem não se dedica a estudar o Evangelho, porque Jesus, tudo o que ele propôs, ele faz, ele fez, ele mostrou para a gente o caminho, ele disse para a gente, nunca disse que ia ser fácil. Se quiseres me seguir, quiser vir após mim, negue a si mesmo. Estamos preparados para nos negar, para negar todo aquilo que eu acho que é meu direito. Ah, mas eu posso fazer isso? Que isso? Todo mundo faz? Aí eu lembro de minha mãe, né? Hoje na espiritualidade, quando falava, todo mundo vai. Ela botou o nome, não é todo mundo, é Evaldo, e tu não vai. Tu não faz parte desse mundo. Então, Jesus fala que eu tenho que negar a mim mesmo, é entender que eu, em muitas situações, eu vou ser estranho no meio que eu habito, porque eu não vou fazer o que todo mundo faz, eu vou fazer aquilo que o Evangelho me propõe. E ele fala mais, além de negar a você mesmo, ele fala, tome a tua cruz, ou seja, aceita as dificuldades que você enfrenta nessa existência, não como punição, porque Deus não pune,
Deus não castiga, ele é amor e misericórdia. Deus deseja nos ensinar a melhor conduta para que nós tenhamos, no futuro, um equilíbrio emocional mais estabilizado. Nós falamos, o João citou Joana de Ângeles. Vocês conhecem a história de Joana de Ângeles, né? Em várias reencarnações. Alguma delas, ela estava na praia de Copacabana tomando sorvete? Ou ela estava enfrentando os próprios monstros interiores da sociedade que ela estava inserida para provar a sua fé? Ou como Joana de Cusa, qual de nós estamos preparados para ver um filho, um neto, um irmão, uma esposa, um marido na cruz do nosso lado e dependendo da gente de tirar ele dali simplesmente pela negativa de Jesus, negar Jesus? Estamos preparados? Então, a proposta do mestre de negar a ti mesmo, tomar a tua cruz, tu se habilita a segui-lo. E seguir Jesus é não ter uma pedra para repousar a cabeça. Porque é isso que João fala sobre ele. Não tem uma pedra para repousar a cabeça. João fala assim, os lobos têm o seu covil, a serpente tem a sua toca, o Cristo não tem uma pedra para repousar a cabeça. E a gente chega, às vezes, em casa, depois de um dia de trabalho, né? Porque hoje em dia a vida é dinâmica para a mulher e para o homem, né? E eu quero ter um momento de paz. Por quê? Que momento de paz que você está querendo buscar se vivemos num mundo atribulado? E é atribulado para o homem e para a mulher, sabe, João? Quando tu casar, tu vai ver. É atribulado para os dois. Não é atribulado só para o homem ou só para a mulher. Então, a proposta do Cristo de segui-lo está intrinsecamente ligada à proposta de mudança de comportamento e de entendimento. Porque aí ele vai falar, Kardec vem falar para a gente sobre a questão do Cristo, nesse item 3 do capítulo 1 do Evangelho. E a gente já parou para pensar o que seria o Cristo? O que significa isso? Cristo é uma palavra grega, que em hebraico seria Mexiá, e em latim seria Messias. É a mesma significação, é aquele que veio ensinar, não através da palavra, através do exemplo. Então, Cristo é uma condição. Muitas das vezes a pessoa acha que Jesus Cristo é sobrenome de Jesus. Não. Cristo é a condição espiritual desse Espírito que nós conhecemos com o nome de Jesus. Porque a gente fala assim, Jesus, o Nazareno, né? A gente vê em muitas traduções, né? Jesus, o Nazareno. Nazareno não é sobrenome, não. Nazareno é uma postura de conduta de uma seita daquela época. Dentro do conceito do povo hebreu, do judaísmo, a época de Jesus eram 38 seitas. Entre elas, os nazarenos. O cabelo partido ao meio, a barba partida ao meio, e não poderiam casar, faziam voto de celibato. Por isso que é Jesus ou Nazareno. Aí, quando queriam dar uma origem para ele, da onde ele veio, Jesus de Nazaré. Mas não é que era de Nazaré, ele era Nazareno. Nazareno era a seita que ele tomou como rédea para a sua conduta, porque Jesus não casou, Jesus não teve filho, Jesus não teve a vida comum do homem na Terra. Mas quando ele fala para a gente que ele veio para o cumprimento da lei, qual lei que está falando? A lei dos profetas, que ele vê que desde Moisés anunciava a vinda do Messias, do Mexiá, mas não um Messias que viesse impor a guerra, ou vencer os inimigos. O inimigo que Jesus tinha a vencer, muitos de nós hoje temos pavor desse inimigo, que é a morte. Hoje, a cristandade lembra da morte, né, física de Jesus há mais de 2000 anos atrás. Hoje a gente lembra. Mas a gente esquece que domingo não é dia de coelhinho da Páscoa. Sabe? Domingo é dia de lembrarmos que Jesus nos tirou novamente como diz aqui, vos tirei do Egito, da casa da servidão.
Moisés fez isso com o povo hebreu, relembrando a passagem, ou a Páscoa. E Jesus repete o ato de Moisés, libertando a gente, fazendo a gente sair da morte para a vida. Jesus é o santo do sepulcro vazio, a mostrar para a gente que enquanto eu temo a morte, eu não acredito em Jesus. Eu não creio que Jesus é o Cristo de Deus, aquele que veio à Terra para me ensinar o caminho da felicidade espiritual. Por isso que ele é um Cristo, sabe, João? E nosso compromisso, o nosso vínculo com Jesus não está a partir do ano 1 da cristandade, quando ele encarnou e veio trazer o Evangelho. O Evangelho é de quem? É de Deus. Ele fala para os discípulos na última ceia: tudo que ouvi do meu Pai eu vos ensinei. Por isso já não vos chamo nem de servo e nem de escravo, mas de irmãos e amigos. Então o Evangelho é de Deus. E Jesus não veio criar vínculo com a gente há 2000 anos atrás, não, gente. Ele tem vínculo conosco há aproximadamente 4,6 bilhões de anos, quando a Terra foi formada pelas suas mãos magnânimas. Então, o nosso vínculo com o Mestre é bastante anterior à Judéia, do século I. E quando ele vem na condição, e naquela época ele já era um Cristo, esse Espírito que nós denominamos como Jesus, já era um Cristo há 4,6 bilhões de anos atrás. Então, como é que a gente vai dizer que o Cristo é Jesus? Não, é muito mais do que isso. Sabe, fala-nos Lacordaire, lá na Revista Espírita, se eu não me engano, em fevereiro de 1868, ele fala que o espírito, quando ele vai gradativamente adquirindo as virtudes, ele chega à condição de espírito puro. Não precisa mais reencarnar. Tá? Ele chega na condição de espírito puro. Aí ele é convidado a empreender uma nova jornada, João. Depois de espírito puro, para chegar à condição de Cristo, que se torna co-criador em plano maior. E aí, Jesus fala o que para a gente? Já compreende a vontade de Deus. Um Cristo compreende a vontade de Deus, porque ele fala: ninguém sabe quem é o Pai sem que dele tenha vindo. Eu vos falo do reino dos céus, porque de lá eu vim. Então, um Cristo, ainda para a humanidade terrena, é algo inatingível em termos de capacidade intelectual. Porque nós ainda queremos humanizar Jesus, ainda queremos colocar em Jesus defeitos que são comuns para mim. Sabe? Só um exemplo, em uma outra oportunidade, se tivermos chance, eu queria falar, ainda hoje acreditamos que Jesus derrubou a mesa dos cambistas no templo, e chicoteou aqueles que vendiam. A gente não acredita. Isso é uma atitude do homem, não de um Cristo. Que senão não se coadunava ele estando na cruz, no excesso da dor que ele sentiu naquele momento da cruz. Ele falou: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Se ontem ele bateu em alguém, não se coaduna com a mansuetude, porque ele fala: bem-aventurados os mansos, pois herdarão a terra. Então, a figura do Cristo ainda é um desconhecido para nós, espíritos que encarnamos e desencarnamos e reencarnamos num plano terra, que é um plano de prova e expiação. Ainda não temos a possibilidade de uma definição clássica para nós do que é um Cristo. Ainda está uma figura enigmática. Por quê? Toda associação que eu faço com Jesus, eu lembro de um ator de Hollywood. Dá para a gente criar uma imagem de Jesus sem que tenha sido feita por um ator ou por um artista que pintou uma imagem que seria de Jesus? Porque a gente tem uma definição íntima na nossa mente do Cristo, de Jesus, como ele realmente envergou o corpo físico no século I da cristandade. Não temos. Então, nós associamos como sendo um ator. Aí, quando vê o ator na sua vida cotidiana tomar atitudes que nós tomamos, a gente fala: não acredito mais em Jesus. Alguns anos atrás, não sei quem vai lembrar, teve um filme
que lançaram, Jesus Superstar. E foi um filme, assim, me perdoe a palavra mais rude, um filme baixo, querendo associar a imagem de Jesus a atitudes completamente inapropriadas. Teve muito espírita que baqueou, sabe, João? Não entendeu que era um filme, era o diretor criando na imagem dele, da mente dele ainda insana, de uma figura do Cristo que jogava bola, sabe? Que contava piada, todas as atitudes que nós fazemos com frequência, mas um Cristo, ele fala, o meu alimento é fazer a vontade do Pai, e anseio que essa vontade se cumpra. Um Cristo não tem desejos e vontades humanas, porque fala Lacordaire que um Cristo, João, mesmo encarnado, não erra. Um espírito puro, que a gente classifica na condição de anjo, como Kardec coloca para a gente no Livro dos Espíritos, a partir da questão 100... Acabou? Não. Temos 15 minutos. 14. Você tinha que botar um relógio que está piscando. Tá? Lacordaire fala para a gente que quando o espírito chega na condição de espírito puro, ele encarnando ainda sofre com as suscetibilidades da vida material. Um Cristo não. Jesus, quando na sua encarnação, ele não perdeu um segundo de inconsciência, porque é um Cristo. Ele sustenta toda a criação que Deus lhe confiou. Então, nós ainda não podemos, categoricamente, falar que sabemos quem é Jesus, o que é um Cristo. Falta elemento para a gente. O senhor Allan Kardec pergunta, se eu não me engano, na pergunta 16, pode o homem um dia conhecer a intimidade de Deus? E os benfeitores respondem, não, falta-lhe sentido. A resposta literal é assim, falta-lhe sentido. O que os benfeitores estão falando? Está faltando o sentido da moral elevada. Não é da intelectualidade, não é do conhecimento como nós avaliamos aqui, é da moral. Esse aspecto da moral, que nós achamos que sabemos o que é, a gente se baseia a moral pelo estereótipo de alguém. Ah, fulano tem uma moral muito elevada, mas você não convive diariamente com ele. Não é? Você tem aquela dificuldade da convivência diária para que as palavras dele sejam representadas pelas ações. As minhas filhas, quando novas, né, que época de escola, e a colega dela lá em casa e falava assim, teu pai é tão bacana, eu queria tanto que ele fosse meu pai, e elas falavam assim, pode levar. Vê se tu vai aguentar, tu devolve de tarde, leva de manhã, devolve de tarde. Por quê? Porque nós ainda não temos uma conduta baseada na moral contínua, retilínea. João, evangelista, fala na sua epístola, ele fala, a perfeição de Jesus se perde na noite dos tempos. Como é que você vai mensurar isso? Não é? Como você vai mensurar isso? A perfeição de Jesus se perde na noite dos tempos. Se a nossa relação com o tempo é baseada em minutos, segundos, minutos, horas, dia, mês e ano, a nossa relação com o tempo. Para um Cristo, não existe isso. Para um Cristo, o tempo é sempre o tempo, a hora de servir, de ajudar, de amparar. Então, quando o senhor Allan Kardec vem falar de Cristo para nós, ele nos deixa, ao final do texto, essa frase. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Acrescentando, aí estão a lei toda e os profetas. A partir do momento que nós exercermos o amor por Deus, mas quem é Deus? Como é que eu posso definir Deus na minha linguagem tão pobre? Não é? No meu vocabulário tão deficiente. A própria explicação dos benfeitores da humanidade, a senhora Allan Kardec, que é a pergunta número 1 do livro, eles não perguntam como é Deus. Quem é Deus? Ele pergunta, que é Deus? Aí os espíritos respondem, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Como é que uma mente tão pequena do Evaldo vai entender o que é inteligência suprema? Sabe, João?
Como que a gente vai entender? Não temos parâmetro de identificação. Quando você olha à noite, quando você está num lugar mais afastado, né? Olha para o céu, vê o que cintila de estrelas, absurdamente, e você só consegue ver 5.000 estrelas. E quando você analisa que a nossa Via Láctea, que é uma galáxia anã, ela contém cerca de 100 bilhões de estrelas, a nossa Via Láctea. Aí você analisa que no nosso universo conhecido existem cerca de 1 trilhão de galáxias. 1 trilhão, cada uma contando, em média, com 100 a 200 bilhões de estrelas. Como é que a gente pode, sabe, querer entender Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Foi o mínimo que os espíritos conseguiram expressar diante da magnitude do que é Deus. Então, como é que eu posso dizer que eu amo a Deus, que eu não tenho a mínima ideia do que seja Deus, mas não consigo te amar quando você me irrita? Sabe? Jesus faz esse questionamento. Hipócritas, como dizes que ama a Deus que não vês e não ama o próximo que caminha contigo? O que Jesus está falando para o Evaldo? Que você tem que estar mais atento àqueles que estão ao teu redor. Porque na parábola do bom samaritano, lá no final, a gente não vai contar a parábola que todos nós conhecemos, mas lá no final, Jesus fala assim para o sacerdote que o questionou, quem é o próximo. Jesus fala assim, quem se fez próximo do homem caído? E quantas vezes a gente passa nas ruas, seja aqui em Rocha Miranda, Madureira, Cascadura, centro da cidade, lá em Jacarepaguá, e tem um irmão caído na calçada, e eu não me importo de saber sequer se ele está respirando, quanto mais se ele tem um pão para aplacar a fome dele. Quando é que eu vou me fazer próximo daquele que está caído, daquele que tem necessidade? Em que momento eu vou entender que aquele que está ali caído pode ser meu próximo desde que eu queira, e não apenas aqueles que eu amo? Então, o nosso entendimento ainda acerca do amar a Deus sobre todas as coisas ainda é muito efêmero, ainda é muito pequeno, por isso que a gente precisa da casa espírita. Porque a casa espírita nos propõe uma ação no bem através de uma cesta básica, através de uma cesta de medicamento, através de um passe, de uma visita fraterna que nós fazemos, porque se tivermos na nossa casa e soubermos que alguém tem uma necessidade, ao invés de a gente tentar amainar aquela necessidade, a gente manda para a casa espírita. A gente não busca resolver. Então, ainda o nosso conceito, como Jesus nos propõe, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, ainda está atrelado invariavelmente ao meu egoísmo. Eu estou falando de mim. Estou falando de mim. De coração, estou falando de mim. Ainda está atrelado ao meu egoísmo. Eu analiso se a pessoa merece ser ajudada ou não. A nossa casa espírita, lá em Jacarepaguá, fica na Edgar Werneck 929. E fica bem próximo da comunidade da Cidade de Deus. Sabe? Então, é muito comum os irmãos que usam crack, como é que a gente chama esse pessoal que usa crack? Como é que a gente fala? É assim, de tom pejorativo mesmo. Como é que a gente chama ele? Se fosse meu filho, eu ia querer que chamasse meu filho de cracudo? Eu ia querer que chamasse meu filho de alguém que passa pela dificuldade da droga? Se eu não quero que chame meu filho assim, por que eu vou chamar o filho do outro assim? Sente como é que as coisas, às vezes, são tão simples de a gente começar uma mudança íntima? É simples, sabe? Aí passa lá vários irmãos lá, dependente químico, de crack, outras drogas ilícitas, eles passam lá e eles sabem que ali é uma casa espírita. E o que eles esperam ali? Um sorriso, uma compreensão sem que julguemos que ele está na vida torta da droga, porque você não sabe o que você fez em existência passada. Você não sabe quais os degraus da negligência humana você desceu e hoje está te dando a oportunidade de estar dentro de uma casa organizada à luz do Evangelho de Jesus. Então, que a gente passe a olhar para o outro mais como próximo, sabe? E esquecer um pouquinho do julgamento. Ah, não, é um bandido, é um assaltante. Não. Emmanuel pergunta, Chico perguntou a Emmanuel, como podemos definir o criminoso?
Aí Emmanuel responde assim: o criminoso somos todos nós quando descobertos, porque todos nós praticamos crime diante da lei de Deus. Pode não ser diante da lei dos homens, mas diante da lei de Deus, por certo que sim. Então, a proposta dos espíritos de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, se estabelece da forma que eu falo do irmão que está na dificuldade de qualquer nível. O amor, ele é a chama que arde sem queimar. Não é que nem fala o poeta. Tá? Então, é uma proposta que nós sabemos que a espiritualidade nos traz uma proposta de maior convicção do nosso sentimento de amor e de caminhada. Graças a Deus. Evaldo, amigo, nós agradecemos a sua exposição, por você estar conosco nessa noite e brindando a nossa reunião com seus conhecimentos. É sempre uma alegria te receber e a alegria será renovada em recebê-lo mais uma vez na nossa casa, tá bom? Muito obrigado. Findando já, daqui a pouquinho a nossa reunião, vamos trazer alguns avisos. Na sexta-feira que vem, nós receberemos para a palestra o expositor Sérgio Breves, do Centro Espírita Leon Denis. Na sexta-feira que vem, dia 5 de abril, às 20 horas, o Sérgio Breves vai trazer para nós os seus estudos acerca do tópico O Espiritismo, desse capítulo que o Evaldo trouxe para a gente, Não Vim Destruir a Lei, Moisés a primeira revelação, o Cristo a segunda, e o Evaldo vem nos trazendo a terceira revelação da lei de Deus, o Espiritismo. Então, fica o convite sexta que vem às 20 horas. Não podemos deixar de mencionar os estudos da nossa casa, que são ferramentas importantíssimas para nós compreendermos a doutrina espírita. Às segundas-feiras e às quartas-feiras, Humberto de Campos abre o espaço a fim de que possamos ler as obras de Allan Kardec, concordar, discordar, perguntar, um verdadeiro fórum, um verdadeiro debate. E aí, segundas-feiras, às 20 horas, estudo de O Livro dos Espíritos. Quartas-feiras, às 20 horas, estudo de O Livro dos Médiuns. A gente sempre diz que estudar o Espiritismo muda a nossa vida. Não porque a doutrina tem uma solução milagrosa, mas porque gera em nós entendimento. Então, vale a pena participar dessas oportunidades que a nossa casa nos dá. A nossa biblioteca está à disposição de todos aqueles que quiserem pegar livros emprestados. Então, temos vários títulos, temos a coleção completa das revistas espíritas de Allan Kardec de 1959 e 58, na verdade, a 1969... 1869. É que eu tô meio ruim com o número, né? Falei 8 e 15. 100 anos. Pois é, só isso, né? Uma margem de erro pequena. E aí, nós temos vários livros disponíveis na nossa biblioteca que são uma excelente ferramenta de estudo para nós. Aqueles que desejarem, ao término da reunião, podem se dirigir até lá e pegar um livro emprestado. E Humberto de Campos fica localizado na Rua das Ametistas, 178 Rocha Miranda. Aqueles que estão nos acompanhando virtualmente, nós chegamos a 26 pessoas hoje conosco pela internet. Venham nos visitar, será uma grande alegria recebê-los em nossa casa espírita. Então, antes de passarmos para o momento do passe, fazer a prece final, convidando à nossa mesa o nosso querido amigo, o senhor Jair Forne, para a prece final. E aí, né? Tá bem? Agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre. Eis aqui, Senhor. Queridos irmãos, que nos dirigem e têm nos dirigido sempre nessas reuniões, que assumiram a responsabilidade de nos orientar, de estar conosco em todos os momentos, que aqui realizam suas tarefas em nome dos dirigentes maiores, não permitindo que venhamos a praticar desatinos que venham prejudicar
a nossa instituição ou a doutrina que abraçamos. Muito obrigado, meus queridos irmãos. É a palavra mais simples que aprendemos a dizer obrigado. Que ela possa, nesse momento, definir todo o nosso sentimento. Nosso sentimento de amor, de paz e de agradecimento, Senhor. Pela paz que aqui reinou entre nós, pela palavra do nosso querido irmão, pela alegria que aqui reinou entre nós nesses minutos que aqui estivemos. Que esses momentos, Senhor, queridos irmãos, que desfrutamos de alegria, de convívio fraternal, permaneça conosco. Se for possível, Senhor Jesus, permita que situações como essa se repitam quantas vezes for necessária na existência de cada um de nós, para que possamos, Senhor, através do tempo, da repetição, da insistência dos irmãos maiores, um dia sermos melhores mais um pouco. Chegarmos um pouquinho mais próximo de Ti, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, trabalhadores do bem. Obrigado, Senhor Jesus, sem a qual a sua permissão nada poderíamos ter feito. Que em nome de Deus, nosso Pai Criador, nosso irmão que nos dirigiu, possa encerrar a primeira parte dos nossos trabalhos na noite de hoje. Que Deus permita o encerramento da primeira parte das nossas reuniões. Que assim seja. Graças a Deus. Então, findada a transmissão virtual, vamos passar para o momento dos passes. Pedimos aos médiuns que tomem posição. Bom.